Se a Igreja Católica é a legítima e única Igreja de Cristo, como estou entendendo que é, gostaria de saber o motivo de tantas pessoas se converterem a Cristo nas igrejas protestantes e permanecerem desprezando a verdadeira igreja. Será que existe alguma explicação do porquê nosso Senhor permite que isso aconteça? Ou isso não é nos dado a compreender? Eu gostei muito dessa pergunta, Jéssica, e gostei muito da parte que você coloca assim: se a Igreja Católica é a verdadeira, como estou começando a entender que é, eu gostei demais da sua abertura a uma investigação sincera acerca da verdade. Continue nessa investigação e você vai descobrir que, de fato, a Igreja Católica é a igreja que o Senhor Jesus fundou, tá? A igreja que o Senhor Jesus fundou. Mas a sua pergunta é, se ela é a verdadeira, por que tantas pessoas se convertem a Cristo em outros arraiais? A gente precisa entender uma coisa aqui, Jéssica. Primeira coisa, Martinho Lutero, João Calvino e outros, eles cometeram conscientemente pecado de cisma e rebeldia. Porém, as gerações que vieram após eles não compartilham dessa culpa. Então, assim, imagina uma pessoa que nasceu evangélica, viveu evangélica a vida inteira e morreu evangélica. E na melhor das possibilidades dela, ela seguiu a Jesus. Na luz que ela tinha, ela seguiu a Jesus. Essa pessoa não vai ser responsabilizada por Deus por estar numa religião cismática, porque ela não tinha consciência disso. Dentro daquilo que ela viveu, daquilo que ela aprendeu, ela não pode ser responsabilizada. Então, a gente não pode ser responsabilizado pelos pecados dos nossos pais, tá? Primeira coisa é essa. Segunda coisa, nas igrejas evangélicas existem elementos de santificação e verdade. A Santa Igreja nos ensina isso. Nas igrejas evangélicas existem elementos de santificação e verdade. Eu não estou dizendo que a igreja evangélica é a verdade, eu estou dizendo, como a Santa Igreja diz, existem elementos de santificação e verdade. Que elementos são estes? Principalmente o batismo e a Bíblia Sagrada, o texto sagrado. Mas além do batismo e do texto sagrado, existem outros elementos. Por exemplo, eles oram a Deus, eles louvam a Deus, eles têm comunhão entre si, eles buscam lutar contra o pecado. Eu diria que Deus olha para isso com olhar paterno e perdoador. Quando alguém busca a Deus, Deus se deixa encontrar. E se aquela é a quantidade de luz que a pessoa tem, Deus se deixa encontrar naquela quantidade de luz. Então a gente precisa entender que o vento sopra aonde quer. O batismo regenerador existe nas comunidades dos irmãos separados, tá? O batismo regenerador está lá. E a Bíblia Sagrada, que é inspirada, que é palavra de Deus, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, está lá. Uma última coisa que eu diria com certeza, com certeza, tá? Porque depois eu vou falar uma coisa que é minha opinião, aí não é certeza, mas uma última coisa que eu vou falar com certeza é que tudo que a igreja evangélica tem de bom, e essa força da narrativa que é muito grande. Gente, o que a igreja evangélica ensina? Que nós somos pecadores. Estou falando das igrejas evangélicas sérias, tá? Tem um monte de igreja evangélica aí que escraviza as pessoas
e ensina um monte de baboseira. Como existem alguns padres também que ensinam um monte de baboseira. Alguns padres, não a Igreja Católica, mas alguns padres. Então, o que a Igreja evangélica séria, né, histórica, assim, vai ensinar? Que nós somos pecadores e Jesus morreu na cruz por nós. Isso é muito forte. É uma narrativa muito forte. E tudo isso que a Igreja evangélica tem de bom, ela herdou de quem? A Igreja Católica. Ou foi a Igreja evangélica que brotou com a Bíblia? Foi a Igreja Católica que escreveu, compilou e preservou a Bíblia. Ou foi a Igreja evangélica que fez as definições cristológicas? Foi a Igreja Católica. É muito fácil criticar os concílios, mas na época que estava uma confusão sobre quem é Jesus, foram os bispos reunidos em concílios que disseram: Jesus é plenamente Deus, plenamente homem, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, o Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. É muito fácil hoje a gente criticar os concílios, mas se a gente tem essas definições acerca da Santíssima Trindade, das definições cristológicas, se a gente tem a Bíblia com os seus livros, quem garante que 3ª João é bíblico e a carta de Clemente aos Coríntios não é bíblica? A Santa Igreja. A gente deve isso à Santa Igreja. Agora, e tudo isso que eu falei, Jéssica, eu posso te afirmar com certeza. Agora, o que eu vou falar agora é uma opinião minha, não é certeza, tá? Na minha opinião, o protestantismo não vai durar muito tempo. Historicamente falando, tá? Historicamente falando. Eduardo, como que você pode dizer uma coisa dessa? O protestantismo já está aí há 500 anos. O nestorianismo durou 1000 e foi extinguido. Tantas e tantas heresias duraram séculos. Os donatistas. Depois você pesquisa no Google a heresia donatista. Vem de um bispo chamado Donato. Essa turma deu muita dor de cabeça para Santo Agostinho. Os donatistas são muito semelhantes ao protestantismo, porque eles criticavam muito a Igreja Católica e falavam que só eles iam para o céu. Enfim, era uma coisa terrível. O donatismo durou 7 séculos. Se você nasceu no ano 500 e morreu no ano 580, você ia achar que o donatismo veio para ficar. Sumiu. Eu acho que o protestantismo, historicamente, está nos seus últimos dias. Historicamente. Não estou falando que vai acabar amanhã. Mas eu acho que dura aí mais uns 150, 200 anos e olhe lá. Ele já não se sustenta. Isso pode até ser um tema de um outro pergunte que eu respondo, por que eu acho isso. Mas nesse meio tempo, Deus é um Deus que salva, Deus é um Deus que gosta de salvar. E Deus se serve dos meios que Ele quiser para salvar. De modo que a pessoa que busca a Deus com sinceridade de coração e procura viver em conformidade com a vontade de Deus, diante da luz que ela recebeu, é bem possível que ela alcance a salvação. Quem dirá os nossos irmãos protestantes, que têm não só uma pequena luz, mas tem uma grande luz. O batismo e as escrituras são 2 faróis luminosíssimos. E o Deus que gosta de salvar, salva em todo lugar, porque o vento sopra onde quer. Mas eu creio que está se cumprindo uma profecia de São João Paulo II. São João Paulo II disse que o primeiro milênio foi o milênio da unidade cristã. O segundo milênio foi o milênio da desunidade cristã. E o terceiro milênio será o milênio da reunidade cristã. Que Deus nos ajude.